E aí, traders, tudo bem com vocês? Estou aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa terça. A gente vai ter bastante jogo de Copa da Itália, La Liga, Campeonato Belga, Segunda Divisão, FL Cup, Copa da Itália, Portugal, Libertadores e muito mais. Então vou trazer aqui as melhores oportunidades para vocês. Trouxe bastante jogo, alguns jogos que eu acho mais interessantes, outros jogos que são médios. Vou trazer aqui o que eu acho mais legal. Primeiro, começando em meia da tarde, a gente vai ter a Udinese contra Palermo. Cara, por que eu trouxe esse jogo? Primeiro, Copa da Itália aqui, jogo único. Primeiro contra a segunda divisão. Cara, o time da Udinese, apesar de não ter começado com o melhor resultado possível, é um time de primeira divisão, um timezinho bom. E vai pegar um time bom também, só que de segunda divisão. Então a gente tem uma prateleira diferente aqui, principalmente pelo fator das divisões, principalmente também pelo fator casa. Então o Udinese tem o fator da casa e ainda tem o fator da divisão ser melhor, de ser um time melhor, com mais reforço, com mais dinheiro. Então eu acho que por isso podemos ter um confronto para a Lei Palermo. Mas cuidado, o Palermo não é um time bobo, a gente precisa ver as escalações para ver se a Udinese não vai poupar. A Udinese não começou tão bem assim em casa e vai pegar um time que realmente é chato. Trago esse jogo aqui, mas falo, um jogo difícil para Match Odds, não é um jogo de muita esperança, mas é um jogo de possível padrão. Próximo jogo que eu trago da La Liga, esse jogo eu já gosto bem mais, a gente vai ter o Atlético Bilbao contra o Girona. O Girona que iniciou mal a temporada, não só fora de casa, mas dentro de casa também. O Girona não tem nenhuma vitória. E vai pegar o Bilbao que também não iniciou bem a temporada. Tem algumas vitórias aqui no início da temporada, mas logo depois iniciou também uma paçocada aqui de derrota. Não vive um momento dos melhores, mas é um time que é melhor, que joga bem dentro de casa e tem tudo aqui para vencer o time do Girona, que realmente iniciou muito, muito mal. O time tem um ponto só e tá muito mal essa temporada, o time do Girona. Então, por esse motivo, eu acho que o Lei Girona pode ser uma ótima opção. Também, as bolas paradas do Bilbao são muito boas, então é outro fator que eu gosto. Continuando, às 3h30 da tarde, vamos ter o jogo do Anderlecht contra o time do Genk. Cara, o time do Anderlecht foi um time que iniciou mais ou menos a temporada, deu uma decepcionada, mas é um time forte, um time preparado. Acho um jogo muito bom para gols e um jogo interessante para as bolas paradas do Anderlecht. Tem sido um ponto muito positivo deles e tem sido um ponto fraco do Genk. Então, estrelinha nesse jogo, porque tem muita chance de sair gol de bola parada do Anderlecht. É um ponto que eles são fortes, então é um ponto que eu já venho desse pré-live preparado para fazer e vou querer ver as bolas paradas no live. Se no live confirmar que o time está sendo perigoso, que o time está indo bem nas bolas paradas, eu devo comprar algumas bolas paradas aqui e ler gente. Próximo jogo que eu trago é Ligue 2, aí, segunda divisão da França. Vamos ter aqui esse time que veio da terceira divisão, que iniciou muito mal a temporada, que está aqui lá embaixo, 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas. Vai pegar o Montpellier, time que era um dos favoritos a ficar aqui nas primeiras posições. Não iniciou tão bem, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, mas é melhor dentro de casa. Não perdeu ainda, vem tentando buscar as vitórias e eu acho que é uma ótima oportunidade para o Montpellier conseguir essa vitória, conseguir vencer esse time. Então eu venho preparado para tentar pegar esse lei. 15h45 vamos ter o Barnsley contra o Brighton, cara. Aqui a gente está falando de divisões bem diferentes. Aqui um time de terceira divisão, League One, contra a Premier League, primeira divisão. Então a gente tem uma discrepância enorme. Provavelmente o Brighton vem misto para reserva, então a gente tem que levar isso em consideração. Mas a discrepância de divisão é muito grande. Então eu acredito que sim, vai dar para pegar esse Leigh Barnsley. Principalmente que a gente vai ver vários jogos aqui dos favoritos da Premier League jogando, só que nem vai ter odd, porque a discrepância é muito grande. Nesse aqui tem odd e eu acho interessante. Próximo jogo a gente vai ter o Burnley, também de primeira divisão, só que aqui vai pegar o Cardiff, que é de terceira divisão também. Só que o Cardiff já é aquele time de terceira, quase segunda, quase sempre está na segunda divisão. Um pouco mais de cuidado, porque o Burnley também é aquele de primeira, quase de segunda. Então eu acho que dá uma emparelhada a mais, mas o Burnley também vai ter o fator casa, tem mais investimento, vive um momento melhor. E por isso eu acho que pode dar um lay Cardiff. Mas cuidado, o Burnley provavelmente vai estar bem focado na Premier League, então não ligue tanto para essa Copa, pode ser eliminado até logo para tentar focar lá, já que vai ter uma temporada muito difícil para tentar se manter na primeira divisão. Próximo jogo a gente vai ter o Milan contra o Lecce. Aqui a gente vai ter um confronto, 2 times da primeira divisão. O Milan não iniciou tão bem a temporada. O Lecce, o Milan iniciou com 3 vitórias e 1 derrota, mas não jogando bem. Isso que eu quis dizer, não jogando bem, não mostrando um futebol tão vistoso assim, tendo dificuldade para ganhar seus jogos, mas acabou vencendo. Enfrentou o Lecce fora de casa e ganhou de 2-0 recentemente.
E agora vai pegar o Lecce dentro de casa. O fator casa muito forte, o mercado dando um grande favoritismo pro Milan. Eu acho que é um jogo pro Lecce, mas eu não sei se eu gosto dessas odds. Eu acho que essas odds estão extremamente amassadas. Eu acho que o Lecce vai dar trabalho para esse Milan aqui. Próximo jogo vamos ter o Benfica contra o Rio Ave. Benfica extremamente favorito. Odd extremamente esmagada, praticamente não tem odd. Muito difícil trabalhar com essa odd aqui. Então é um mercado para tentar o Lei Rio Ave, mas que fica complicado de trabalhar pelo fator odd. Às 16h30 vamos ter Levante contra o Real Madrid, outro jogo bem interessante. Real Madrid que iniciou a temporada bem aqui, é o líder, conseguiu vencer todas as partidas, apesar de não fazer partidas tão vistosas, um futebol tão bom assim, consegue ainda assim o resultado nas qualidades. Vai pegar o Levante que está tendo dificuldade na primeira divisão, não está conseguindo bons resultados, e eu acho que pega no grande Real Madrid, tem tudo para ser um Lei Levante. A odd está muito boa, muito interessante, e eu gosto dessa odd. Cara, aqui tem o jogo do Racing contra o Vélez. Eu quero trazer só um adendo sobre esse jogo. A questão aqui do Racing já ter a vantagem, vai jogar dentro de casa, mas igual o primeiro jogo, eu achava um jogo duríssimo, um jogo extremamente difícil. A única coisa que me chama atenção é caso no final do jogo o Vélez precise do gol, vá para cima e fique um jogo aberto, mas eu não consigo ver aqui facilidade. Novamente, um jogo extremamente duro, extremamente difícil, e o Vélez tendo que buscar resultado fora de casa, não sei se vai ter tanta facilidade. Esse jogo sim eu gosto aqui da Sul-Americana. O Lanús já venceu em casa, o Fluminense está dentro de casa buscando o resultado. O Lanús provavelmente vai jogar mais na defensiva, tentando se segurar, tentando deixar o Fluminense ir atrás do resultado, tentando contra-atacar. Então é um jogo que eu venho para tentar esse Lei Lanús, para tentar ficar a favor do Fluminense, principalmente se o Fluminense conseguir dominar o jogo. O que eu preciso é que o Fluminense jogue bem e não tome os contra-ataques. Se o Fluminense conseguir reter os contra-ataques do Lanús, conseguir dominar o jogo, tem tudo para ser um Lei Lanús. Pessoal, uma terça-feira de muitos jogos separados, na minha opinião, mas que eu vou dizer poucos jogos com um aspecto de lei tão forte. Tem muito jogo parelho e muito jogo de Copa. Jogo de Copa a gente tem que tomar cuidado com escalação e com vontade. Diferente daqui do Brasil, os times médios não valorizam tanto a Copa, porque eles sabem que é muito difícil de ganhar, não pagam tanto assim por rodada e que muitas vezes eles vão tentar focar no campeonato para tentar ir para uma competição europeia, que para eles é o que mais vale. Então, muitas vezes um Udinese não joga tão bem, um Brighton, um Burnley, que são favoritos, não conseguem desempenhar um bom futebol. Então, muito cuidado com essas Copas. Copa sempre é difícil na Europa. Vocês vão escutar muito isso, o pessoal falando, jogo de Copa tem que tomar cuidado, porque tem essa tendência dos times, às vezes, não jogar tão bem. Então, eu já deixo esse alerta geral aqui para as Copas amanhã. E também, muito cuidado com aqui o mata-mata da Libertadores. São jogos difíceis, principalmente esse do Racing, do Vélez. Muito cuidado. Acho que o do Lanús pode ser um jogo bem melhor. Vou trabalhar muito na manha nessas Copas, mas os jogos de Liga, para mim, são os mais interessantes. Os dois jogos da La Liga, para mim, são jogos muito bons. Tanto do Bilbao como do Real Madrid são jogos que eu tenho bastante esperança de conseguir um padrão. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Foi um vídeo direto, rápido. E não esquece de deixar seu like, seu comentário. Tamo junto, grande abraço e até amanhã.